Meus amados, nunca perca de vista as promessas de Deus, mas acima de tudo agarre-se ao poder de Deus, agarre-se à presença de Deus. Você já viu como este mundo está cada vez mais a caminhar para um abismo? E quantas pessoas estão cegas e aceitam qualquer coisa, não importa o quê, não importa o quê, e dizem é vida, deixa andar. Nós não podemos aceitar o mal. Está escrito: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é aceitai o mal porque faz parte. Isso é um pensamento maligno. Amém? Uma coisa é ter o amor de Deus, outra coisa é deixar o diabo triunfar sobre a sua vida, fazendo uso do seu amor e da sua bondade para o corromper. Há pessoas que não entendem isto, amados. É preciso fazê-las entender. Deus não mudou a sua opinião por causa que o mundo tem vindo a mudar. O que está errado está errado, o que está certo está certo. Continua a ser assim. O que é pecado é pecado. Amém? E por muito que o mundo tente forçar, Deus nunca vai mudar a sua opinião. Amém? Nós não podemos querer fazer com que Deus mude a sua opinião só porque o mundo força e faz pressão, amados. Porque está escrito que nós iríamos sofrer perseguição. E essa perseguição está a vir cada vez com mais violência, com mais força. Os cristãos são a religião número 1 no mundo hoje que é perseguida. É a religião número 1 mais perseguida. Mas lá está, se não forem os cristãos a fazer a diferença, a dar testemunho, sim com amor, mas sim também com retidão e com justiça, e dizer a verdade como ela é, não se deixando levar pelo engano de Satanás. Se não formos nós, então este mundo sim vai ficar mesmo completamente inundado em trevas. Às vezes é preciso ter a humildade de dizer: Senhor, seja feita a tua perfeita vontade em mim, faça-se o teu perfeito plano e não o meu. Mesmo que o mundo me odeie, eu preciso ser reconhecido por ti e rejeitado pelo mundo. Não é fácil, amados, não é fácil, porque o mundo exerce muita pressão. E aí cada vez mais é preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo que o mundo nos rejeite, mais vale ser reconhecido por Deus. Amém? Eu prefiro ser um total desconhecido aqui na terra, mas ter o meu nome escrito no livro da vida. E acho que deve ser uma prioridade para cada um de nós. Esse é o meu maior desejo como pai também para as minhas filhas. Amém? Então vamos cantar com todo o nosso coração esse cântico tão lindo que diz: aqui estou, Senhor, transforma-me, eu oro. Transforma, molda-me. Nenhum de nós aqui é perfeito, nós sabemos isso. Só um foi perfeito, caminhou sobre esta terra. E os imperfeitos, o que fizeram com ele? Então vamos louvar todo o nosso coração cantando: Senhor, aqui estou, transforma-me. Eu oro, se tu a conduzir a nossa vida. Guarda-nos em teu amor, quebranta-nos, Senhor. Aleluia. Mais uma vez, aqui estou, Senhor. Aqui estou, transforma-me, eu oro. Eis-me
conhecer-te mais e mais. Diga para ele: Deus vive em mim. Deus vive em mim. Enche toda minha vida. Vem só para mim e voarei nas asas da águia. Deus vive em mim. Enche toda minha vida. Vem só para mim e voarei nas asas da águia. Aqui estou, transforma-me, eu oro. Eis-me aqui, Jesus, para ti. Guarda-me em teu amor, quebranta-me, conhecer-te mais e mais. Deus vive em mim. Enche toda minha vida. Vem só para mim, voarei nas asas da águia. Deus vive em mim. Enche toda minha vida. Vem só para mim, voarei nas asas da águia. Diga para ele: Deus vive em mim. Deus vive em mim. Enche toda minha vida. Vem só para mim, voarei nas asas da águia. Deus vive em mim. Enche toda minha vida. Vem só para mim, voarei nas asas da voarei nas asas, aleluia, da Senhor, vem viver em nós. Nós possamos diminuir e que tu possas crescer. Ajuda-nos, Senhor, a viver a cada dia, a dar bom testemunho de ti, de quem tu és na nossa vida. Nós sabemos que nós não vamos conseguir agradar a todos, mas faz parte. Se tu vieste para entregar a tua vida e foste perseguido, humilhado, torturado, crucificado, tu já fizeste a maior parte, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer agora a nossa parte, a resistir ao diabo,
Queremos e concordamos em nome de Jesus que todo o ataque de Satanás contra a sua saúde, contra a saúde dos seus filhos na sua casa, queremos e concordamos agora em nome de Jesus, todo esse mal está destruído, toda essa enfermidade desaparece em nome de Jesus, pois assim está escrito em Isaías 53:5, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As nossas enfermidades já levaste na cruz, Senhor. Não temos que suportar mais esse mal. Não temos que nos resignar à doença, nem à enfermidade, nem à dor ou problema físico algum. Nós dizemos esse mal desaparece em nome de Jesus, pois pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Graças, Senhor, te damos de todo o coração. Quem é como tu, Senhor? Quem é como tu que daria a sua vida por nós? Tal como o salmista disse, quem é o homem para que tu te lembres dele? Porque é que te importaste assim de tal maneira connosco? Ainda mais porque nos consideras teus filhos. Que privilégio, Senhor, que honra tão grande, que amor tão grande. Que o Deus Todo-Poderoso se reduz à condição da sua própria criação para entregar a sua vida por nós. Meu Deus, nós não somos dignos. Tem misericórdia de nós. Perdoa as nossas ofensas, Pai. Amém? E ajuda-nos a transformar na nossa vida. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor com esse canto que diz: quem é como tu? Quem daria a sua vida por mim, mesmo sofrendo a meu lugar? E como retribuir toda a criação espera em ti, tudo sustentas com tuas mãos. Eu levanto as minhas mãos, levanto a minha voz e levo-te em tua graça eu descanso. O teu amor veio até mim, me libertou. Estou confiando em tua mão, confiando na tua cruz, confiando no teu sangue, em tua fidelidade. O teu poder trabalha em mim, transforma. Aleluia. Diga para ele: quem é como tu? Quem é como tu? Quem daria a sua vida por mim, mesmo sofrendo a meu lugar? E como retribuir se toda a criação espera em ti,
O teu amor veio até me libertou. Estou confiando em tua palavra, confiando na tua cruz, confiando no teu sangue, em tua fidelidade. O teu poder trabalha em mim. O teu poder trabalha em mim. Transforma. Ó Senhor, trabalha em nós. O teu poder trabalha em mim. Transforma. Ó Senhor, de Deus. Aquilo de Deus, Senhor de Deus. Aquilo de Deus, Senhor de Deus. Canção mais uma vez. Eu levanto a minha voz e levo o teu nome, em tua graça eu descanso. O teu amor trabalha em mim, me libertou. Ó Senhor, trabalha em nós, vem até nós. Estou confiando em tua palavra, confiando na tua cruz, confiando no teu sangue, em tua fidelidade. O teu poder trabalha em mim, transforma. Vacila te renascer. O teu poder trabalha em mim, transforma. O teu poder trabalha em mim, transforma. Glória a Deus, amém? Damos um aplauso para Jesus, glória a Deus. Graças a Deus, Senhor. Bendito é o teu nome. Meus queridos irmãos, vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua bênção sobre a igreja, sobre as casas e famílias, sobre todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo que nos ouvem hoje. Oramos em nome de Jesus pela tua proteção e o teu poder. Oramos juntos, dia comigo. Clamo pelo sangue de Jesus sobre as casas, sobre as famílias, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos. Clamo pela proteção de Deus, pela cobertura do sangue de Jesus, pela presença do poder de Deus, de modo a que qualquer mal, qualquer cilada do diabo seja destruída pela presença de Deus, seja desfeito, tudo seja quebrado, todo o mal seja parado pelo poder de Deus. Ordenamos hoje a destruição de toda a obra maligna. Ordeno agora a limpeza da nossa terra de toda a doutrina de demónios, de toda a opressão e perversão. Ordeno hoje em nome de Jesus que os planos que Satanás tem feito sejam destruídos pelo poder de Deus, seja quebrado todo o jugo e destruído em nome de Jesus toda a obra maligna, não só sobre doenças, sobre enfermidades, sobre o vírus, sobre o Covid, que desapareça em nome de Jesus, que amaldiçoamos em nome de Jesus e te expulsamos em nome de Jesus. Ordenamos que não tocas nos filhos de Deus, mas estás debaixo dos nossos pés. Maior é o poder de Deus que está em nós, que opera sobre a nossa vida. Maior é a presença de Deus que opera sobre nós.
e nos faz vencer e triunfar. Maior é aquele que está em nós. E nós celebramos na presença de Deus, em nome de Jesus. Celebramos a vitória pelo poder do sangue de Jesus. Celebramos a bênção de Deus pela sua presença em nossa vida. Nós te damos graças de todo o nosso coração, do teu favor tão grande, da tua bênção tão grande. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tomamos autoridade agora contra todo o mal que esse diabo tem planeado e o mal que ele gostava de ver e o sofrimento que ele gostava de causar e a destruição que ele gostava de causar, e ordenamos que isso seja parado em nome de Jesus, não só na vida dos filhos de Deus, mas nesta terra. Que o mal seja parado, que Satanás seja parado, que a idolatria seja parada, que anjos de Deus se movam poderosamente para limpar esta terra de toda a obra do inferno. Nós clamamos pelo poder de Deus. Esta terra pertence a Cristo. Esta terra tem uma semente que semeou da palavra de Deus em todos os continentes do mundo, levando a palavra, espalhando a palavra, dando a vida pela palavra. Muitos missionários no século XVI partiram para todas as partes do mundo, levando a palavra de Deus. Havia fogo de fé nesta nação, e eu clamo em nome de Jesus que essa semente que foi semeada no Brasil, na Índia, em Goa, na Malásia, em todos os lugares onde a palavra chegou por causa dos portugueses que aí chegaram. Senhor, nós pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, o teu favor sobre esta terra. De tantos que ficaram nos mares, de tantos que ficaram espalhados por essas terras, mortos com animais, com doenças, em viagens, no meio das tempestades, clamamos em nome de Jesus por uma recompensa de Deus, para haver um grande avivamento sobre esta terra, com base naqueles que te serviram em épocas muito difíceis. Eu clamo em nome de Jesus. Hoje eu clamo numa petição diante do teu trono em favor da nossa terra. Clamo pelo sangue de Jesus, pela mudança desta terra, pela mudança de situação. Clamo em nome de Jesus pela viragem que se veja no nosso país, da tua palavra ser proeminente, da tua palavra ser anunciada, do teu poder ser anunciado, do teu nome ser glorificado. Clamo em nome de Jesus pela tua graça e misericórdia, pelo teu favor tão grande a ser derramado sobre nós. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a viver em paz, a viver em unidade, a viver a proclamar o teu nome, a viver a anunciar o teu nome, a viver a parar toda a obra maligna e a destruição do plano de Satanás contra esta terra. Eu clamo em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, exalta o teu nome. De todo o coração nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Clamo hoje por uma cerca da proteção de Deus em volta das casas, em volta das famílias, de modo ao inimigo não poder fazer nada. Esta cerca da proteção de Deus está declarada na tua palavra. A tua palavra é mais firme que os céus e a terra, e eu creio de todo o coração que a tua palavra não volta atrás vazia, mas oro com todo o coração pelo teu favor e a tua bênção, a proteger as casas e famílias, a proteger as escolinhas dos pequeninos, dos jovens, em todo lugar onde estiverem. Os teus filhos têm a tua proteção, têm o teu poder que nos guarda e preserva. Em nome de Jesus, toma autoridade agora contra qualquer plano e qualquer mal de ser anunciado o teu poder, de ser declarado o teu poder sobre a nossa vida.
Toma a nossa vida em tuas mãos. Glorifica o teu nome. Eu clamo em nome de Jesus. Que sejas tu, Senhor. Que sejas tu, meu Deus, a conduzir-nos dia após dia, a ser glorificado o teu nome, pelas vitórias que tu nos dás. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Está assim. Glória a Deus, meus queridos irmãos. Tenham a gentileza de abrir a sua Bíblia em 2 de Reis, no capítulo 4. E no versículo 1, a palavra de Deus diz: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado agora o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Versículo 2, lemos juntos. E Eliseu lhe perguntou: que posso fazer por ti? Diz-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e da tua bênção em nossa vida, do teu poder tão grande, do teu favor sobre nós, da tua bênção sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, tenham a gentileza de sentar. Nós estamos a estudar esta semana e a meditar sobre um tema muito interessante. E este tema que passamos a estudar juntos, a meditar juntos e a refletir sobre esta palavra é acerca das possibilidades de mudanças de uma história e das possibilidades do que tem a ver com a história de vida. Já repararam como poderiam ser tão diferentes as histórias de vida de tantas pessoas que nós encontramos na Bíblia se não tivesse havido uma intervenção de Deus? Ou seja, tudo aquilo que nós analisamos das histórias bíblicas, nós podemos vê-la sob o ponto de vista também da capacidade de mudanças provocadas por Deus, produzidas por Deus, pela intervenção de Deus. E tudo isto nos leva à definição que eu repito tantas vezes e que nunca é demais repetir, que nós não fomos feitos para viver sem Deus. E que sem Deus, num mundo em que nós estamos, que é um mundo hostil. É hostil porque é contrário à nossa existência. Existem forças contrárias à nossa existência. Existem poderes que causam resistência à nossa vida. Ou seja, num exemplo simples, as pessoas, para produzir alguma coisa, para criar alguma coisa, para edificar, para construir, para juntar, para amealhar, para estar bem, custa, dá trabalho, é preciso pensar, é preciso esforçar-se, é preciso trabalhar, é preciso fazer muitas coisas. Mas para destruir alguma coisa, é assim, é um instante.
Para deitar tudo abaixo e desfazer tudo é rápido. Para construir leva tempo, para edificar leva tempo, para juntar, por exemplo, dinheiro, ou juntar alguma coisa, ou criar algum projeto, ou fazer ou construir alguma coisa, para levantar alguma coisa, leva tempo. Para destruir alguma coisa é um instante. E o esforço que as pessoas fazem, e todos os dias corre, e todos os dias se levanta, e todos os dias vai, e há sempre alguma coisa contrária, uma resistência, uma tristeza, às vezes um desânimo, uma falta de forças. De onde é que isso vem? Abençoados são aqueles que estão ao nosso lado, amigos nossos, que nos levantam juntamente, que nos ajudam a levar as preocupações, as cargas, os pesos, as tristezas às vezes, os fardos pesados às vezes. Mas maior que tudo isso é que Deus, Ele próprio, diz para nós entregarmos nas mãos dEle as nossas inquietações e ansiedades. Em 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele. Outra tradução diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre Ele toda a ansiedade. Ora, leia comigo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado por vós. Ele cuida de vós. Ele quer fazer isso. Ele quer cuidar de vós. Mas às vezes nós achamos que já somos grandes, que já somos crescidos, que já temos muita força, que já não precisamos, que não esquecemos-nos que diante do trono dos céus nós somos como crianças. Diante do trono dos céus você pode ter 80 anos ou 90 e é como uma criança que precisa do Pai, que precisa da ajuda de Deus. Aqueles que aqui têm ou já tiveram filhos pequenos, sabe quando eles se assustam de qualquer coisa, não correm logo para os seus braços? Ora, diga-me lá. Vê um cão a vir ao longe, opa, na caixa, agarra-se. Ou a não ser que tenha um cão em casa e já está tão habituado aos cães que agora pensam que todos os cães são amigos. Mas nem todos os cães são amigos. Sim ou não? Mas nós podemos ter 80 ou 90 anos que somos na mesma como crianças diante do trono dos céus. Ou seja, indefesos. Sem Deus, nós somos indefesos. Nós não temos defesa diante dos obstáculos da vida. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E sabe, esta é uma verdade absoluta acerca do poder de Deus. Ou seja, Jesus está a referir-se ao fruto, está a referir-se ao poder que opera na nossa vida. Jesus está a referir-se a isso. Em João, no capítulo 15, quando ele diz, o Pai é o lavrador, eu sou a videira, e vós sois os ramos. Vós estáis em mim, e aquele que está em mim dá muito fruto. E aquele que não está em mim, ou seja, não está a receber da seiva, do poder, da unção de Deus, da presença de Deus, a vida de Deus não está a passar em si, então essa vida faz com que esse ramo não produza nada. Se o poder de Deus não estiver em mim, se a presença de Deus não estiver a passar através de mim, então eu não sou capaz de produzir nada. Sabe quem é a primeira pessoa a ser prejudicada quando o poder de Deus não passa através de si? Eu vou dar um exemplo. Quando eu estou aqui, imponho as minhas mãos e oro por alguém, o poder de Deus passa através de mim e toca nessa pessoa. O benefício extraordinário de alguém que serve Deus, um dos benefícios extraordinários é este. O poder de Deus tem que estar primeiro em si. Ele passa de si para alguém. Quando você ora por alguém, o primeiro beneficiário é você. Por isso eu não entendo aqueles crentes que dizem, eu não vou fazer nada porque o poder de Deus em mim já é pouco para mim. Preciso dele todo, não posso dar... Não, meu querido irmão. Um fósforo não se gasta mais se acender 1, 2, 3, 4, 5 velas ao mesmo tempo. O mesmo fogo pode acender muita coisa. Sim ou não? Não fica menos por acender um ou se gastar em si próprio e não acender nada.
Quem é que me entendeu? O mesmo poder que flui pela sua vida chega à vida de outros. O problema é quando a pessoa não tem, começa a esvaziar-se, começa a não ter, começa a gastar tudo, já não tem mais, não tem nem para os outros, também não tem para si. Quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, você imagina a quantidade de vezes que eu desço aqui, que eu toco em alguém e que primeiro sou sarado eu? Já imaginou a quantidade de vezes que eu estava a doer-me a mim, que estava mal, eu que estava com dores no meu corpo, que estava com algum mal, e eu orei, e ao passar essa unção de Deus, o primeiro a ser curado fui eu. Já imaginou quantas vezes aconteceu? Ao longo destes 30 anos aconteceu centenas, não sei quantas vezes, centenas, talvez milhares de vezes. O primeiro a receber é você. O poder de Deus passa através de si. Por isso todos nós deveríamos querer servir Deus, orar por alguém. Faça isso em sua casa. Faça isso nos seus filhos. Estenda a sua mão e toque neles e ore por eles. Não precisa ninguém de estar a ver, não precisa ninguém de estar a assistir. Faça isso pelas pessoas à sua volta. Ore pelas suas equipas, suba ao seu escritório de cima, olhe para eles e abençoe um por um, fale e peça a bênção de Deus para eles, peça o poder de Deus na vida deles, peça a salvação e a vida eterna na vida deles, peça que sejam tocados pelo poder de Deus. Lembre-se que o poder de Deus vai passar por si primeiro. Mais abençoado é dar do que receber, porque você ao dar recebe primeiro. Tem que ter para dar. Como é que vai dar se não tiver? Quando nós nos esquecemos que precisamos do poder de Deus, que precisamos da presença de Deus, não só para nós, mas para outros à nossa volta. Essa é a diferença da parábola das 10 virgens. A diferença de que elas tinham para elas e para outros. Porque tinham uma mentalidade de servir, uma mentalidade de fazer alguma coisa por outros. E por causa disto, quando chegou a hora e não havia azeite suficiente e soou a trombeta, quem tinha a mais, porque já era o costume ter a mais. Vivemos num tempo hoje da vinda de Jesus em que nós precisamos ter poder de Deus a mais, não a menos, a mais. E precisamos sentir essa responsabilidade de orar para fazer uma diferença, de aparecer uma história diferente na nossa vida e na vida de outros. Ou seja, nós não podemos ser apenas, o tempo de ser apenas crente, independentemente do que acontecer, não acabou. Esse tempo acabou. Nós estamos num novo tempo com Deus. O tempo do grande poder de Deus a ser derramado sobre toda a terra. De um favor de Deus extraordinário. Sabe qual é a característica daqueles que o vão receber? É ter a consciência daquilo que têm. Ter a consciência do poder de Deus. Ter a consciência que Deus lhe entregou esse poder na sua vida. E tomar a disciplina na nossa vida de ser comprometidos com Deus. Este culto, o noutro culto, a seguir um culto, a seguir o culto. Eu não vou viver sem o poder de Deus. Eu vou buscar o poder de Deus sempre. Isso é o que vai fazer a diferença. Eu não vou viver sem este poder de Deus. Eu vou me encher deste poder de Deus, vou levar este poder de Deus comigo. Esse poder de Deus vai para a minha casa, vai para os assuntos que eu trato, vai para as equipas de trabalho comigo, vai para todo lugar à minha volta, onde Deus chegar. Esse poder de Deus tem que estar presente. Eu não posso viver sem este poder de Deus. Quando os crentes se consciencializarem, ou conscientizarem, que não podemos mais viver sem o poder de Deus, você vai ver as igrejas cheias, nos cultos todos. Nem que eu só venha para isso. Eu só venho aqui, venho aqui como uma esponjinha. É aqui, encho-me e eu vou eu. Mas mesmo fazendo isso, glória a Deus por essa atitude. Porque é uma atitude que revela que você e eu somos pobres de espírito. Você sabe o que é que Jesus disse acerca dos pobres de espírito? A eles pertence
o reino dos céus. Tenha consciência, não é de pobreza, é consciência de precisar do poder de Deus. Eu sou um pobre de espírito, eu preciso muito do poder de Deus. Se calhar há pessoas ricas que não precisam de nada. Eu preciso muito do poder de Deus. Se calhar há gente que acha que tem tudo, que sabe tudo, que pode tudo, consegue tudo, faz tudo, quer uma definição, faz tudo e de repente não faz nada. Tem tudo e de repente não tem nada. Porque o diabo vem e dá-lhe uma pancada em cima e cai tudo. E nem deu conta. Quando deu conta já estava feito. Nós temos que ter esta consciência que vivemos assim, que vivemos neste tempo. Há gente que anda por aí a subir para o alto, pensa que não lhe acontece nada. Não é verdade. Nós vivemos num tempo difícil. A Bíblia diz que os tempos que vivemos são difíceis, que precisamos do poder de Deus na nossa vida. Ou seja, que não podemos viver sem este poder. Não se pode mais viver sem este poder. Os crentes não podem mais viver sem o poder de Deus. Se alguma coisa que esse vírus veio provar, é isto. Já não interessa se é crente, se não é, se crê em Deus, se não crê, não me importa. Vai apanhar na mesma pela cabeça abaixo se não se encher do poder de Deus. Por isso nós precisamos de nos encher do poder de Deus. Mas quantas vezes terei eu que dizer isto, meu Deus? Há o tempo que eu ando a falar disto. Esta é a mensagem para os nossos dias. Nós não podemos mais viver sem o poder de Deus. Não é mais possível. Isto mudou. O tempo virou. Entrou num novo tempo. Já não dá mais sem o poder de Deus. Sem o poder de Deus, o que estava de pé vai cair, o que estava mal não se vai segurar. Vêm crises, vêm dramas, vêm dificuldades, vêm angústias, vêm aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o que ele está a dizer é, com o mesmo poder que eu venci, disse Jesus, vós vencereis também. Meus queridos irmãos, eu já tentei viver sem o poder de Deus. Não deu certo. Eu já experimentei viver sem o poder de Deus. Apanhei tanto na cabeça. Quase morri. Eu não recomendo. Sabe porquê? Porque às vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos que algumas coisas começam pelos servos de Deus. Alguns sofrimentos começam por nós. O diabo vai nos atacar primeiro para tentar nos destruir. Eu já cheguei a esta conclusão antes, por isso eu posso falar hoje, eu posso dizer hoje, eu posso ensinar o que eu aprendi hoje. Eu posso falar não só de livros, de experiência, da Bíblia, da palavra de Deus, eu posso falar-vos também da minha experiência e da minha história. Algumas coisas que aconteceram na minha vida no passado não teriam acontecido hoje. O diabo não tinha conseguido me derrotar e fazer-me sofrer tanto do como eu passei. Se eu soubesse. Mas sabe, às vezes nós aprendemos depois, porque antes pensamos que não precisamos. Pensamos até que já sabemos o suficiente. E até pensamos às vezes que já temos poder suficiente. Mas não temos. Mas não sabíamos. Também não havia ninguém para nos dizer. Assim nós passamos pela prensa. Somos esmagados às vezes no meio de situações que podiam ter sido evitadas se nós soubéssemos antes. Antes! O mal ainda vinha ao longe e já sabíamos. Como hoje. Hoje eu vejo o mal ao longe e parto-lhe as pernas antes dele aparecer. Mas eu tenho muita pena de não saber isso. Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, não sabia. E ano após ano tenho aprendido a viver com esta unção de Deus e com esta revelação de Deus. O mal ainda vem longe e já está a levar. Quem me dera ter sabido isso antes. Mas isso não se ensina nos seminários. Isto não se ensina nos cursos bíblicos. Isto ensina-se de cima de púlpitos de gente que viveu. De gente que passou por essas coisas, que sabe como fazer. Isto não se ensina num livro.
isto ensina-se na vida. Ou seja, a sua história, a minha história, pode ser diferente e pode mudar com Deus. Se nós o buscarmos, se buscarmos o seu poder. A história não tem que correr mal. Diga isso comigo. Diga com força para o diabo. Diabo, isso não fica assim. Eu não vou deixar. Agora eu faço aqui uma pergunta. Aqui hoje estão mais mulheres que homens. De um modo geral, na igreja estão mais senhoras que homens. Se calhar online é a mesma coisa. Se calhar no mundo inteiro está provado que sim, que estão mais as mulheres que se chegam para Deus e buscam Deus que homens. Mas deixe-me fazer uma pequena pergunta. Se você, homem, que me está a ouvir, está na sua casa com os seus filhos, na sua casa, tranquilamente, sente uns ruídos e um barulho e uma porta a ser estroncada, você ouve aquilo, quem é que sai logo a correr para lá para defender a casa, a mulher, os filhos? Quem é que sai? Não pertence isto mais, este papel não devia ser mais do homem? Pergunto eu, uma pergunta. Ninguém me leva a mal eu perguntar isto. Ou o homem encosta-se, fica no sofá, com uma almofadinha, a ver uma série, e diz à mulher, mulher, vai lá, se for um ladrão, dá-lhe com uma acha de lenha na cabeça, e se for preciso alguma coisa, chama-me. Senão, só se a sua mulher for cinturão dourado de jiu-jitsu e der uma porrada no ladrão, tudo bem, mas não devia ser o homem a ir lá? Pergunto eu, não tem nada a ver com patriarcado, nem tem nada a ver com machismo, nem tem nada a ver com nada. Tem a ver só que os homens normalmente têm mais força, normalmente. Eu ainda não vi nenhuma mulher nas ruas, nas obras, com aquelas coisas. Ainda não vi nenhuma. Mas não quer dizer que não possa acontecer. Também não vi muitas mulheres na estiva. E a carregar fardos de caminhões para dentro de... Pronto. Não vi, mas não quer dizer que não haja. Mas deviam ser os homens a sair. Deviam ser homens a defender. Deviam ser homens a tomar uma posição. Seja homem, seja mulher, seja quem for. Sabe uma coisa? Diante de Deus não há homem nem mulher. Nós somos um ser espiritual com uma alma que habita num corpo. Se o corpo é de homem ou de mulher, não faz muita diferença para Deus. Espiritualmente, vale zero a diferença. Mas esta ideia de que as coisas espirituais não são para toda a gente, não, esta ideia das coisas espirituais, você vê que Jesus veio cá como homem e bem foi uma batalha pesada contra o diabo. E bem teve que enfrentar as coisas de uma forma terrível, sim ou não? É preciso homens, é preciso mulheres poderosas e homens poderosos. É preciso gente que se levante para parar o diabo. As pessoas lá fora não sabem isto. Pensam que o sofrimento que vem, que as coisas que as pessoas passam, que as angústias que enfrentam, que as dificuldades que enfrentam, não tem nada a ver com o diabo. É como se o diabo fosse um filme do passado que já não existe hoje. E o diabo gosta disso que você nem imagina. Se há coisas que esse bandido gosta, é passar despercebido. Porque assim está mais fácil para ele. E ele passa despercebido, atira a pedra, esconde a mão, aponta e diz que foi Deus, que é o que ele faz sempre. Não é? Traz um problema e depois diz, foi Deus, olha, Deus é que te deu isso. Onde é que está o teu Deus? Mas de facto Jesus avisou, sem mim nada podes fazer. Não conseguis parar o diabo sem mim, sem o meu poder, não há nada que eu pare. Assim nós olhamos para o mundo e vemos um mundo indefeso. Um mundo que não sabe o que há de fazer, que diante dos combates, das batalhas, das lutas, não tem recursos espirituais. Pode ter dinheiro, pode ter recursos materiais, pode ter recursos de outros tipos, mas recursos espirituais, poder de Deus, não tem. Quem é que me está a entender bem?
Por isso, quando nós olhamos para as histórias bíblicas, nós olhamos para situações em que tanta coisa podia ser diferente, mas houve uma intervenção de Deus e a história mudou. E se calhar você poderia dizer isso de si próprio. Como estaria hoje a sua vida se não tivesse havido uma intervenção de Deus? Como está hoje numa batalha qualquer, você pode ainda não saber qual vai ser o fim, como tudo vai acontecer, os pormenores todos, mas tem que ter uma certeza. A certeza que você deve ter é a certeza que Abraão teve em Romanos, no capítulo 4, naquele versículo extraordinário que tanto gosto, no versículo 21, que diz assim: estando certíssimo. Podemos procurar outra tradução em vez de ser a King James. Na King James diz: estando absolutamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para realizar o que havia prometido. Mas eu gosto da tradução que diz: estando certíssimo. É a tradução mais comum, mais corrente da sociedade bíblica, sim. Tanto a portuguesa como a do Brasil, como esta. Ora, leia comigo. Estando certíssimo de que o que Ele, Deus, devia estar com letra maiúscula, o que Ele, Deus, tinha prometido também era poderoso para o fazer. Estava certíssimo que aquilo que Deus prometeu, o que é que Deus prometeu para si? Se você resistir ao mal, ele vai para trás e vai desaparecer. Você tem duas opções: pode resistir ao diabo, ou então pode estar ou ferido, ou tão magoado, ou tão cansado, ou tão ofendido, ou tão coisa que não quero lutar por nada e não quero saber de mais nada. Há opções. Quem é que me entendeu? Mas se quiser entrar nessa guerra, você vai vencer. Garanto-lhe isso. Que o diabo não vai conseguir fazer nada. Mas você tem que tomar uma decisão. Eu vou entrar nessa batalha e vou vencer isso? Não pode sequer pôr esta questão, porque Deus já lhe prometeu que você é mais que vencedor. E se você agarrar com força o poder de Deus, e se mantiver com uma estratégia definida, clara, simples, como vou fazer, de que modo vou agir, como vou tratar disto, número 1, vou destruir esse plano de Satanás, porque o diabo entrou de mansinho, instalou-se e você nem viu. E ele precisa de ser corrido pelo poder de Deus. E isso você vai ver, se se agarrar ao poder de Deus. Amém, irmãos? Pastor, seja qual for o assunto, às vezes há pessoas que aparecem na nossa vida ou na vida de pessoas, de outras pessoas à nossa volta, que são importantes e que se intrometem. Quem é que me entende? Quantos é que me entendem aqui? Metem-se naquilo que não deviam. Há um texto que eu descobri há uns anos e que está escrito no livro de Juízes. No livro de Juízes estava a ler um dia e deparei-me com uma promessa de Deus extraordinária. Parei para ler aquilo, li já isto, não sei, centenas de vezes, talvez umas centenas de vezes. Juízes capítulo 6, não sei porque é que estou a dizer isto hoje, mas isto é para alguém aqui. Diz assim: versículo 8: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, eu vos tirei da casa da escravidão. E no versículo 9, leia comigo o versículo 9, diz assim: e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Ou seja, os opressores queriam ficar com as coisas que eram suas. Os opressores queriam prejudicá-lo, roubá-lo. Queriam, número 1, oprimi-lo. Depois roubá-lo, se possível até matá-lo e dar cabo de si. E isto tudo está aqui escrito. Não interessa se as opressões vêm por doenças, por diferentes tipos de coisas, opressões que surgem contra a vida de alguém. Olha o que Deus disse: eu vos livrei da mão de todos eles, dos egípcios, que eram os mais fortes de todos, de todos, quantos opressores? De todos aqueles, os que vos oprimiam.
Olha o que Deus disse que fez. Eu os expulsei diante de vós e vos concedi a terra deles. Até o que era deles veio parar as tuas mãos. Ou seja, era melhor os opressores terem estado quietos. Uma vez orei por uma pessoa, de uma senhora crente que tem uma fábrica. Ela estava em competição com outra gente e recebia produtos de outra fábrica. Então, puseram uma série de produtos avariados e apresentaram-lhe a fatura e ela supostamente tinha que pagar tudo porque ela é que foi autora desses danos. Portanto, aquilo, ao ser feito, depois estava feito com... Foi terminado o produto na fábrica dela, ao enviar para a fábrica emissora, não é? Para quem tinha-lhe enviado os elementos, e ela juntou as peças todas. Depois, ao enviar para trás, era calçado, enviavam-lhe as partes, ela fazia tudo, e depois era enviado para outra fábrica exportar. Então, do outro lado, disseram que os defeitos, eles enviavam aquilo para uma série de fábricas. E os defeitos eram da fábrica dela. E ela sabia que não era porque ela tinha feito a verificação toda. Ela descobriu que havia alguém na outra fábrica que encobria os erros dos trabalhos mal feitos de outros e que os imputava à fábrica dela. E este opressor estava lá com uma equipa dele. E ela chorava e ligou-me aflita e preocupada, porque era uma conta, ela tinha que pagar aqui. Como é que ia fazer? Ela tinha a certeza que ela tinha verificado os pares todos, ela tinha visto caixa por caixa, um por um, não tinha culpa. E de repente, enquanto ela falava, e eu me enervava a ouvir ao telefone a injustiça, porque já não era a primeira vez que ela se queixava disto. Lembro-me que estava a caminhar na minha casa, no quintal tem um passeio que vai até ao fundo. Na parte de trás tem uns pinhais. E eu estava a caminhar por lá abaixo, com o telefone na orelha, e ela a falar. E eu ouvir aquilo, cada vez a enervar-me mais. Cada vez a enervar-me mais de uma injustiça. Diz, não se faz uma coisa dessa. Há gente que tem sangue de lagarto, nunca lhe ferve o sangue. A mim ferve. Chega um dia que me ferve o sangue. Quem é que me entendeu? Mas a gente não. Tem sempre sangue de lagarto, nunca nada, nunca se irrita, nunca se... A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Você não pode andar sempre assim, como um tolo. Agora, enervou-se um dia e a seguir, pronto, a seguir esclarece, fica tudo bem, não há problema nenhum, está tudo bem. Irai-vos e não pequeis. Não diz, não vos ireis nunca. Não, diz, irai-vos e não pequeis. Então, naquele momento, entrou-me assim um calor por mim acima e eu disse, vamos já orar, já, agora. Glória a Deus. E este versículo veio ao meu pensamento. Deus prometeu que nos livra de todos os opressores. Vai ver o que vai acontecer a essa gente da outra fábrica que está a prejudicá-lo e a roubá-lo. Não admito isso aqui dentro. Oramos em concordância, ela ficou muito calada a ouvir-me. Disse, ora em línguas e ouça-me e vamos orar. Concorda comigo? Concordo, pastor. Oramos. Repreendemos ao diabo, repreendemos os opressores. Passados uns... Não sei se foram, acho que não chegou a 3 dias. 2 dias, liga-me ela assim. Olha, pastor, eu até fico com medo de si. Eu disse, não fique, diga o que é que aconteceu. Diz ela assim, de repente, a equipa de controle de qualidade da outra fábrica, uma fábrica muito conhecida, muito grande, se eu dissesse o nome, vocês conheciam. De controle de qualidade, o patrão despediu-os todos. Ou seja, o líder da quadrilha que lá estava, mais a equipa com ele, foi tudo para a rua. Não chegou a 3 dias, estava resolvido o problema. Foram demitidos, foram expulsos da fábrica, foi tudo para o olho da rua. Porque Deus prometeu que nos livra dos opressores. Nós temos que orar assim, uma oração forte e poderosa contra eles corruptos que estão aí. Glória a Deus. Que sejam demitidos, que vão todos para o olho da rua. Que venham pessoas para dirigir a nação como deve ser. Que nós não tenhamos que ver estas perversões e aberrações. Sabe qual é a última? A última é dos balneários mistos nas escolas públicas. Essa até dói na alma. Balneários mistos.
Ou seja, os meninos e as meninas de 10 anos, 11 anos, 12 anos vão para os ginásios, fazem corridas, saltam, fazem ginástica, jogam basquetebol ou jogam handebol e depois vão tomar banho juntos. Mas que é isto? Mas que tipo de perversão nojenta é esta? Como é que nós podemos estar calados diante de uma coisa destas? Casas de banho mistas? Mas que isto é uma sand mista? Mas que é isto? Nós não sabemos o que são os rapazinhos na idade estúpida, dos 11, 12 anos ou 13 anos, curiosos, de querer ver que nunca viram nada, querem ver tudo e vão fazer o quê? E se um dia ficar uma menina ou duas para trás das outras, que não vai em grupo e fique lá e entram uns um bocado mais crescidos de uma turma maior e entram 5 ou 6 deles, o que é que pode acontecer? Mas as pessoas estão a brincar com uma nova geração que não pode tolerar uma coisa destas. Mas que lei é esta, aprovada agora? Que lei é esta? Como é que isto é possível passar? Como é que as igrejas não dizem nada? Como é que o povo não se levanta e marcha pelas ruas e deita isto tudo abaixo? Como é possível uma pouca vergonha destas? E se for a sua filha numa escola destas? E se for o seu neto numa escola destas, ou o seu filho numa escola destas, abusado por outros? Como é que pode ser? Você fica quieto, calado? Quem é que me está a entender? E como é? E são as idades, são todas? E os mais velhos também vão? E os mais crianças também vão? Então já não há bullying. Já não há uns a fazer pouco dos outros. Já não existe. Nós estamos no meio de gente pervertida, a aprovar leis de perversão, abominações, que não podemos aceitar como filhos de Deus. E não podemos ficar calados com isto como filhos do Deus Altíssimo. Não posso estar calado com isto. Não posso me calar vendo uma coisa destas, uma barbaridade destas. Uma coisa que pode ter consequências gravíssimas. Essa gente tem que ser expulsa do Parlamento, tem que ser expulsa da Assembleia da República, tem que ser expulsos fora do governo. Se a gente não presta para coisa nenhuma. O pastor está a falar de política. Eu não, eu estou a falar de uma abominação, de uma perversão, de querer que se transforme tudo em homossexualidade, querer que haja uma fornada da próxima geração dos nossos jovens se transformem todos em homossexuais. Mas que é isto? Me dizia a minha avó, mas que é isto? Falecida, que se revoltava com algumas coisas. Mas que é isto? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Isto são opressores e opressões que têm que ser paradas. Amém, irmãos? Eu não estou a falar só da vida pessoal. Na sua vida pessoal você pode ter uma opressão, mas depois olha para o país e vê uma opressão inteira de um país todo a ser oprimido com leis repugnantes. Isto é que é repugnante. Isto são abominações. Isto não é aceitável. As leis têm que ser mudadas. Havia uma lei antiga em Israel que quando um pai ou uma mãe não podiam pagar as suas dívidas, os filhos eram vendidos como escravos. Deus não autorizou esta lei. Esta lei foram eles que fizeram. Quem é que me entendem? Essa lei não foi autorizada por Deus. Eles é que fizeram estas leis. Quem? Eles quem? Pessoas. Mas pessoas podem fazer leis para os seus países que desagradam Deus. Então não podem. O que é leis do aborto, leis da eutanásia, leis em que se você abandonar um cão é um crime, se abandonar um idoso não é crime nenhum. Nós estamos num mundo louco à nossa volta. De gente a fazer leis que metem nojo, que não pode ser. Não é política que eu quero saber de política. Eu quero saber é das pessoas. Aqui fizeram uma lei, neste texto, que nós estamos a ler, em 2 de Reis, em que se os pais não pudessem pagar a dívida, os filhos eram vendidos como escravos. Deus nunca autorizou isso. Mas eles criaram esta lei.
Fizeram esta lei que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Mas eles não eram crentes, mas não eram filhos de Deus. No Velho Testamento, eles não tinham a Bíblia, tinham, mas não quiseram saber e fizeram uma lei à maneira deles. Agora esta mulher, que tem uma aliança com Deus, que não tem assistência de ninguém, de nada, que o marido morreu, é viúva, tem 2 filhos ainda muito jovens, que não estão em idade ainda de se defender, e o credor veio, e para pagar a dívida dela, quer que os filhos sejam vendidos como escravos. Ou seja, os filhos são vendidos como escravos e a dívida fica paga, se eles forem vendidos. E esta mulher vai ficar sem os filhos, vai ficar sozinha, vai ver uma dívida dela paga. Estamos a falar de um tempo horrível, em que antes tinha havido a seca durante 3 anos e meio, a nação toda tinha empobrecido com o reinado de com o reinado de Acabe e Jezabel. A nação tinha caído na miséria, era a mesma coisa que disséssemos hoje. Hoje dizemos, o termo é bancarrota. A nação tinha caído na bancarrota, o povo tinha sido desviado para adorar outros ídolos. Elias revoltou-se contra isto, quem é que se lembra? Chamou os profetas de Baal ao Monte Carmelo e foram mortos lá, e depois Elias teve que fugir para não ser morto. E caminhou 40 dias e 40 noites em jejum para o Monte Horebe. E fez aquele jejum. Depois disso, Deus disse-lhe que ia mudar as lideranças das nações e que no lugar dele ia ficar Eliseu. Elias, entretanto, subiu para a presença de Deus e Eliseu ficou no lugar de Elias, depois de ter sido ensinado por ele, treinado por ele, há alguns anos. Agora, por favor, perceba. Eliseu chega a esta situação e vê esta crise, vê esta fome, esta miséria. Esta mulher não tem como pagar. Os filhos vão ser levados escravos. E ela diz, mas eu tenho uma aliança com Deus. Eu servi Deus. O meu falecido marido servia a Deus. E com base nessa aliança com Deus, de servir Deus, nós servimos Deus. É com base nesta aliança com Deus que ela diz assim, isto não pode ficar assim, esta história não pode acabar assim. Quem é que me está a entender? A história, há certas coisas da história que você tem que dizer, esta história não vai acabar assim. Isto não vai ficar assim. Quem é que me está a entender? Tem que ser você que tem que dizer isso para si. Esta história, na minha vida, não vai acabar assim. Isto vai levar uma mudança. Eu não vou aceitar isto assim. E esta mulher vai e dirige-se ao lugar que ela conhece como o centro do poder de Deus. Nós estamos no período do Velho Testamento, em que o poder de Deus está sobre os ungidos de Deus. O poder de Deus está sobre Eliseu. Se Eliseu estiver em Jerusalém, o poder de Deus está em Jerusalém. Se estiver em Samaria, o poder de Deus está em Samaria. Onde ele estiver, o poder de Deus está nele. Quem é que me entendeu? Não é muito diferente hoje. Só que hoje a diferença é que não está só em Eliseu, nem está só em Elias. Hoje a unção de Deus está em todos nós. Estamos aqui. Onde você estiver, está o poder de Deus. Mas você tem que o buscar. Você compromete-se com Deus a encher-se do poder de Deus, a buscar o poder de Deus. E o poder de Deus está consigo em todo lugar onde você estiver. Deus está consigo sempre. Jesus disse, estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém, irmãos? Em Mateus, no capítulo 28 e no versículo 20. Estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Então, quando nós olhamos para este texto, nós vemos uma mulher aflita, sozinha, pergunto eu, será que ela estava só? Estava só? Ela esteve só enquanto este problema durou todo, até um dia em que ela decidiu, vou buscar o poder de Deus. Ela andou a lutar sozinha contra aquele problema e não conseguiu fazer nada. Um dia ela decidiu, vou buscar o poder de Deus. Então, conosco hoje é igual. Você pode estar
sozinho a lutar nas suas forças contra qualquer coisa de mal, mas tem que tomar uma decisão. Eu vou ligar este assunto ao poder de Deus, eu vou buscar o poder de Deus e vou destruir isto. Sozinho eu sei que eu não posso, sozinha não consegue, mas com o poder de Deus eu vou conseguir e vou vencer isto. Então a diferença está aqui. Este é o primeiro segredo que nós encontramos aqui. A mulher andou sozinha a tratar, afligiu-se cada vez mais, até chegar ao ponto do desespero. Quando viu que não podia mais, porquê é que esperou tanto? Porquê é que andou a matar a cabeça com isto? Tanto tempo, sem se encher do poder de Deus. Quando viu que estava em desespero e não conseguia, decidiu, vou buscar o poder de Deus. Vou onde está o poder de Deus. Onde é que estava o poder de Deus? Em Eliseu. Porque no Velho Testamento, até Cristo, é assim que funciona. Até Jesus, o poder está onde está o servo de Deus e onde está o ungido de Deus. Quando Jesus estava em Jerusalém, o poder estava lá. Quando Jesus estava em Galileia, o poder de Deus estava em Galileia. Amém? Se ele fosse para o deserto, o poder de Deus estava no deserto. Se ele andasse em cima do mar, o poder de Deus estava em cima do mar. O poder de Deus estava nele. Hoje, o poder de Deus está em nós. Em todos os filhos de Deus, o poder está disponível. Mas os filhos de Deus não foram ensinados a encher-se deste poder, a buscar este poder. Não foram ensinados nisto. Mas nós precisamos ser ensinados nisto. Nós não podemos viver sem o poder de Deus. Esta mulher andou sozinha a combater isto, até chegou um momento, ela parou, agora vai ser o poder de Deus. Foi ter com Eliseu. Quando chegou Eliseu, já não estava mais sozinha na batalha. E Eliseu perguntou-lhe, mulher, o que tens em casa? O que queres que te faça? Primeira coisa, o que queres que te faça? Deixa-me perguntar-lhe essa pergunta para si também hoje. O que é que você quer que Deus faça? Deixa-me pensar e tal. Não brinque. Não brinque. Não brinque, é sério. A gente diz logo, pastor, que me saia o Euromilhões. Não, é disso que eu me refiro. Não brinque, não arranje coisas desconexas. Pense, o que é que quer que Deus faça? Você tem que saber. Pense, o que é que eu quero que Deus faça? O que é que eu preciso que Deus faça? O que é que eu preciso que Deus mude? O que é que eu de facto quero alcançar? Porque se você estabelecer um objetivo lá ao longe, eu quero aquilo, que Deus faça aquilo. Aquilo é o desejo do meu coração e aquilo é o que eu mais quero que aconteça. Então deixe agora que Deus vá dirigir, guiar os seus passos e conduzi-lo até chegar lá. A Bíblia diz que às vezes nós queremos determinadas coisas, mas não sabemos como fazer. Mas temos que deixar que seja Deus a dirigir. Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, quer dizer, sabe onde quer chegar. Mas depois diz assim, mas Deus lhe dirige os passos. Leia comigo. 16, não é 6. 16, 9. Provérbios 16, 9. Leia comigo. Não gosto desta tradução. Nesta tradução para este versículo, não. Gosto mais desta. Leia comigo. O coração do homem... Gosto mais da outra que diz assim, o coração do homem traça o seu caminho. Ou seja, sabe onde quer chegar. Mas o Senhor, leia comigo, o Senhor lhe dirige os passos. Sabe porquê é que nós temos muitas traduções da Bíblia? É para poder ler uma e outra e outra e outra e outra e outra e ver a que se encaixa mais no sentido do texto. Uma pessoa outro dia, peço desculpa deste parênteses que estou a fazer, uma pessoa outro dia perguntou, pastor, porquê que é isso assim? Eu disse, porque às vezes há Bíblias que são traduzidas por pessoas que não são crentes. São traduzidos por gente que sabe muito do grego, sabe muito do hebraico, sabe muito disto e aquilo. E ainda há pouco tempo, uma Bíblia aí, muito famosa, foi chamado um senhor às televisões, que não é crente, mas que sabe muito de grego. E traduziu a Bíblia. E eu tenho pena de alguns dos versículos que ele traduziu, porque ele não é crente, ele não percebe nada. E, sabe, nós podemos dizer assim, é caminho, é rua, ou podemos dizer assim, é terreno, é chão, é campo. E você lê campo, terreno, numa tradução em sinónimos. Terreno, campo, chão, qual é que escolhe? Depende do sentido da frase que estiver a dizer. Sim ou não? Pode dizer assim, a avó está no campo. Mas se disser assim, a avó está no chão. Ai meu Deus, aconteceu alguma coisa. Então, como vê? Mas está um sinónimo, são sinónimos. É campo, chão, terreno, terra.
Então, se uma pessoa não é crente, pode traduzir às vezes, a ordem das palavras pode ser alterada e uma pequena ordem pode querer não significar em profundidade. Quem é crente sabe. O Espírito de Deus mostra-nos, dirige-nos, ensina-nos. Às vezes a pessoa sabe onde quer chegar, mas não sabe como chegar lá. Eu gostava, eu sei, eu quero aquilo, mas não sei como. Agora pede o quê? Pede que Deus dirija os seus passos. Então ela veio pedir que Deus dirigisse. Como é que eu faço? Como? Os como da nossa vida, que podem mudar a história e que nós precisamos saber como fazer. E ele disse, o que tens em casa? E esta mulher disse, não tenho nada. Veja como ela estava. Tenho nada em casa. Tenho só e apenas uma botija com azeite. Para ela, você sabe o que quer dizer a botija com azeite? Sim ou não? O azeite é símbolo da unção de Deus. A única coisa que eu tenho, entre aspas, isto é uma lição para nós, é uma linguagem figurativa para nós. Só tenho a unção de Deus em casa. A mensagem que está aqui subliminar, a mensagem que está aqui é, eu não tenho nada, só tenho a unção de Deus em casa. Mas alguém que tem a unção de Deus, falta-lhe alguma coisa? Não é o princípio da unção de Deus que dá origem às vitórias todas que você precisa? Então, quando ela disse assim, eu não tenho nada, só tenho a botija com azeite em casa. Eu não tenho nada, só tenho a unção de Deus em casa. Unges a minha cabeça com óleo, diz o Salmo 23. O meu cálice transborda. Colocas uma mesa, preparas uma mesa com grande abundância na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Alguém que está ungido, vai-lhe faltar alguma coisa? Não, não vai. Ouça, vindo dali, ou da acolá, ou daqui, ou de cima, ou de baixo, ou de um lado, ou do outro, ou da esquerda, ou da direita, vai-lhe chegar às suas mãos, em nome de Jesus. O diabo não vai conseguir fazer nada para parar esse poder de Deus. Por isso, a sua preocupação deve ser, eu estou ungido com o poder de Deus. Eu estou da cabeça aos pés, cheio da presença de Deus e do poder de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação com os filhos de Deus. O resto, Deus vai conduzir. E vai acontecer. Então esta mulher diz, não tenho nada. Ela pensou que não tinha nada. Para Eliseu, ela tinha tudo o que era necessário. Ele disse, pronto, é suficiente. Vai para casa, pede vasilhame, vazio. Era o que mais havia, era tudo vazio. Nas casas, nas famílias, em todo lado. Pede emprestado isso, leva para casa, prepara tudo, fecha a porta. Diga comigo, fecha a porta. Há certas coisas na vida que nós temos que fechar a porta ao diabo, fechar a porta ao desânimo, fechar a porta às impossibilidades, fechar a porta àquilo que o diabo está a gritar na cabeça, a dizer, vai correr mal, não consegues, isto é difícil demais, não pode ser. Fecha essa porta, em nome de Jesus. Fecha essa porta com força. Fecha essa porta e já agora empurra o diabo junto. Glória a Deus. Se ele meter os pés, corte logo os dedos. É esse maluco desse Satanás. Feche-lhe a porta com força. Diga comigo, fecha a porta em nome de Jesus à ansiedade. Fecha a porta à tristeza. Fecha a porta ao desânimo. Fecha a porta às impossibilidades. Com Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível ao que crê. Mas Deus deu-lhe uma estratégia. Estratégia, diga comigo estratégia. Você tem que ter uma estratégia. Uma estratégia para vencer o obstáculo que está à frente. Tem que saber como é que eu vou fazer. Tem que pedir que Deus lhe dirija como vai fazer. Essa estratégia são instruções de Deus. Instruções do Espírito Santo que lhe vai colocar no seu coração. Como vai fazer. Siga estas instruções. Esta mulher foi para casa, fechou-se em casa com os filhos, fechou a porta, começou a encher da botija para todas as outras, e elas começaram a encher pela sala fora. Tudo cheio, estava tudo vazio. Começou a ficar tudo cheio. Pediu um balde, tudo cheio. Pediu um vasilhame grande, tudo cheio. Pediu umas talhas com água grandes, tudo cheio. Pediu umas botijas mais pequenas. O que eles trouxeram de todos os lados, aquilo começou tudo a ficar cheio. Até que ela tão entusiasmada, e vai enchendo sempre, numa altura que não havia nada, com um azeite caríssimo, com tudo caríssimo. Ela de repente fica com a casa dela cheia, e aquilo não para.
Quanto mais lhe trazem, mais sai. Sempre a mesma botija. Não só não esvazia, como enche tudo à volta. Deus está a operar um milagre fantástico. Até que ela pede mais uma. E os filhos dizem, mãe, já não há mais. Está tudo, acabou, esgotamos tudo. Quer dizer, quem pôs a medida? Se ela tivesse levado o dobro do vasilhame, tinha tido o dobro. Se ela tivesse levado 3 vezes mais de vasilhame para lá. Quem pôs a medida foi ela. Olhou para aquilo tudo e pensou, ele disse que vai encher tudo, mas isto já chega. Quem estabeleceu a medida? Quem estabelece a medida do poder e da unção de Deus somos nós. Nós dizemos, já orei isto, já chega. Já fiz aquilo, já chega. Já fui a um cultinho, já chega. Quem estabelece a medida? A gente diz, já fui o mês passado, já chega. Quem estabelece somos nós. Quando a sua fome e o seu desejo e a sua sede for de uma unção de Deus avassaladora, você não vai se satisfazer com pouco. Você precisa de ver esse diabo derrotado à sua frente e não vai facilitar com ele. Vai ter um encontro com o poder de Deus e uma avalanche da unção de Deus que derruba todo o obstáculo que o diabo queria trazer. Amém? Encheu tudo até acabar a medida que ela estabeleceu. Então ela abriu a porta de novo, correu outra vez para o profeta e disse, já está tudo cheio, o que é que eu faço agora? Há uma coisa que eu gosto nesta mulher. Ela foi humilde na pobreza e foi humilde na abundância. Olha que é uma qualidade que não é muito comum. As pessoas às vezes o problema já resolveu, as coisas já estão melhores, já está tudo bem, e agora pronto, já está tudo bem, tudo a rolar, agora já está tudo a ficar bom, agora já está tudo em ordem, agora já não preciso, agora já não faz falta, agora já não preciso mais de orar, já não preciso mais... Erro. Esta mulher, quando não tinha nada, perguntou, o que é que eu faço? Quando tinha tudo cheio em casa e estava milionária, disse, o que é que eu faço? E Eliseu disse, vende uma parte, paga a tua dívida e o resto guarda e vive dessa abundância. Deus arranjou uma solução para o problema, arranjou uma solução para a dívida, arranjou uma solução para a escravidão que o diabo lhe queria dar aos filhos, arranjou uma solução para os opressores, arranjou uma solução para as angústias da alma dela e arranjou uma solução para o futuro dos problemas que pudesse vir a ter mais tarde. Amém? Deus não arranjou só uma solução para aquele momento, arranjou uma solução para a frente. Deus quer fazer isso na nossa vida, mas nós precisamos de ter humildade de coração para colocarmos a nossa vida nas mãos dele. Quem é que me entende? E precisamos de ser tão humildes quando não temos nada, como quando temos tudo em abundância. Quando já não estamos aflitos, como quando estamos em perfeita paz, como quando estamos cheios de aflição e inquietação, precisamos ter a mesma atitude de depender de Deus. Que Deus nos ajude a viver ligados com o seu poder, a receber instruções antes, nas necessidades da vida, ou depois de receber tudo e estar plenamente satisfeitos e realizados. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Quantos recebem essa palavra? Diga isso comigo. Senhor, receba a tua palavra. Receba a tua bênção na minha vida. Dou-te graças de coração por este poder tão grande com que tu nos abençoas. Oro com fé na tua presença para esse poder se realizar, se concretizar e se manifestar. É o teu poder que nos renova e nos fortalece. Escreve uma nova história bem diferente na nossa vida. A história desta mulher era ficar só, viúva, sozinha, sem filhos, abandonada, sem nada, vivendo de esmolas na rua. A história desta mulher foi bem diferente quando Deus interveio com o seu poder. Intervém, Senhor, com o teu poder em nossa vida, trazendo à nossa vida uma história nova, de vitória, de transformação e mudança, de sucesso, de ser quebrado, diga comigo, seja quebrado todo o jugo e toda a cilada de Satanás, seja destruída. Em nome de Jesus, que uma nova história seja escrita
Uma história de abundância e não de miséria. Uma história de sucesso e de vitória e não de derrota. Que a história confrangedora de sofrimentos, de escravidão seja apagada da nossa vida. Escrita uma história da bênção de Deus, do favor de Deus. Que todo o plano de Satanás fique debaixo dos nossos pés hoje, em nome de Jesus. Diga isso comigo. Que esse plano de Satanás seja destruído nesta noite. Que o plano que o diabo gostava de ver seja destruído por causa da unção de Deus. E que se rompa essa cadeia que o inimigo quis amarrar. Ordeno a sua destruição. Ordeno a bênção de Deus, poder de Deus sobre a nossa vida, sobre as casas e famílias, sobre todos aqueles que ouvem esta palavra. Que se produza vida com abundância, vitória da presença de Deus, a graça e o favor de Deus. Oro em nome de Jesus por este poder tão grande que se manifesta sobre os teus filhos. Glorifica o teu nome e exalta o teu nome nas vitórias que tu nos dás, Senhor. Nós te agradecemos de coração, te damos graças de todo o nosso coração pela mudança da história. Fala hoje com Deus. Tenha a gentileza aqui, os meus irmãos e lá em casa, ficar de pé e fale com Deus. Diga a Deus qual é a história que você gostava de ver mudada. Qual é a mudança que gostava de ver? Qual é a situação que quer que seja mudada? Uma história nova, uma história diferente da mudança do poder de Deus na sua vida. Eu quero ver essa mudança do poder de Deus. Eu quero ver esta transformação do poder de Deus. Eu quero ver a vitória de Deus a manifestar-se em nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero ver a tua glória, a tua majestade, o teu poder, a tua bênção. Eu quero ver, Senhor. Eu clamo em nome de Jesus por aquilo que os meus irmãos estão a falar agora com Deus, aquilo que estão a pedir agora em tua presença. Diga comigo assim: entregamos nas tuas mãos para tu escreveres uma nova história. Eu creio que Deus já tem preparada uma história nova, de saúde onde havia doença, de vitória onde o inimigo tinha preparado uma derrota, de transformação e bênção de Deus onde estava uma maldição. É Deus que muda o mal em bênção e que muda a história de vida. É Deus que faz alterar os acontecimentos. Hoje, em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos e te damos graças neste dia. Glorifica o teu nome em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem está, também vamos orar contra enfermidades e doenças. Coloque sua mão no seu peito, oramos juntos. Em nome de Jesus. E é comigo, eu tomo autoridade agora contra toda a enfermidade, todo espírito de enfermidade ou qualquer espírito de opressão que esteja a trazer angústias, dores, mal-estar, sofrimento. Ordeno que isso seja parado pelo poder de Deus, que esse mal seja destruído pelo poder de Deus, que todo o plano de Satanás fique reduzido a nada e desfeito pela intervenção do poder de Deus. Agora ordeno essa bênção de Deus, ordeno este poder de Deus para ser sarados e livres em nome de Jesus. Em nome de Jesus declaro a minha fé neste poder tão maravilhoso, na cura e livramento que Deus opera. Seja glorificado o teu nome na nossa vida neste dia, Senhor. Seja exaltado o teu nome em nossa vida agora, em nome de Jesus. Quebra todo o jugo, toda a opressão, faz desaparecer todo o sofrimento. Ordeno que esses espíritos de enfermidade desaparecem, que anjos de Deus se movem nas casas, nos lugares, em cada situação onde agora os meus irmãos clamam diante do teu trono. Faz manifestar a tua unção, o teu poder que liberta, a tua mão poderosa que transforma tudo e muda tudo. Tu és Deus nos céus e na terra. Eu te agradeço de todo o coração
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ordeno que seca essa enfermidade, essa doença nos brônquios, na respiração, nessa tosse que está a começar na garganta e a espalhar-se nos brônquios. Seca, ordeno em nome de Jesus que desaparece tudo agora, instantaneamente, no poder de Deus. Dou graças a Deus. Desaparece todo o mal-estar e dores no corpo e febre. Ordeno em nome de Jesus. Que essas infecções são paradas. Alergias são paradas. Alguém com alergias, são paradas agora essas alergias. Ordena a destruição dessas alergias. Numa estabilidade completa na respiração. Em cura de tudo que tem a ver com qualquer problema respiratório. Desaparece tudo em nome de Jesus. Ordena em nome de Jesus que desapareça esse cancro que foi descoberto. Seca e desaparece. Amaldiçoa esse cancro. Como Jesus amaldiçoou a figueira, amaldiçoa esse cancro. Não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir causar danos. Mas seca desde a raiz. Toda essa inflamação e infecção interior causada pelo cancro desaparece. Mal-estar, tudo isso para. O enfraquecimento do corpo, o emagrecimento exagerado, tudo o que aconteceu antes é parado agora. Ordeno isso em nome de Jesus. Alguém que detectou isso fica curado esta noite em nome de Jesus. Úlceras no estômago desaparecem, pedras no rim desaparecem, pedras na vesícula desaparecem. Ordena em nome de Jesus que seca. Tinha sido colocada uma drenagem em alguém para que aquilo saísse tudo, aquela matéria que ali estava, tudo isso vai desaparecer e vai secar e vai poder tirar essas coisas. Dou graças a Deus de problemas de coração a ser sarados agora. Vejo um coração a ser sarado, a bater os batimentos do coração. Dou graças a Deus de feridas nas pernas a secar. Aquela ferida que hoje me pediram para orar, que eu vi, aquilo, ordeno que aquilo seca tudo. Ordenamos que seca tudo, ordenamos que seca tudo e desaparece, que são criadas células novas, tecidos novos, órgãos novos. Deus opera uma saúde perfeita, restaura uma saúde perfeita. Oramos em nome de Jesus sobre dores nas articulações, dores nos movimentos, que sejam livres agora pelo poder de Deus. Hérnias sejam curadas e desapareçam agora em nome de Jesus. De dores nas costas, dores musculares, desapareçam agora em nome de Jesus. Dores nos movimentos, ao andar, ao caminhar, nos pés, nas pernas, tudo isso desaparece. Ordeno essa mudança poderosa de cura, de libertação, de vitória. Dou graças de criancinhas pequenos ser sarados. Dou graças de espinha bífida ser curada, ser livre. Desaparece isso. Seca e desaparece. Seca e desaparece. Te repreenda em nome de Jesus e te expulsa em nome de Jesus. Ordeno essa cura do poder de Deus. Em nome de Jesus, do anjo de Deus estar aí para operar, para libertar, para deixar tudo e fazer desaparecer tudo no nome precioso de Cristo Jesus. Eu te dou graças, meu Deus. Essa inflamação desaparece, os efeitos de tudo isso desaparecem. Essa criança também, na vista, desaparece tudo, está sarada, curada e livre. Um milagre teu, de anjos de Deus que se movem nesta casa para trazer esse milagre maravilhoso, em nome de Jesus. Dou-te graças que desaparecem as inquietações, as opressões, as coisas que às vezes crianças conseguem ver vultos, conseguem ver coisas estranhas, conseguem sentir opressões estranhas. Planos de Satanás sejam destruídos hoje, em nome de Jesus, podendo dormir noites tranquilas, serenas, calmas. Nunca mais isso volta em nome de Jesus. Ordena a destruição desse diabo em nome de Jesus. Desse plano de Satanás, ordena que vai para trás e desaparece em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
me des a instrução para fazer, eu faço. Em nome de Cristo, Senhor. Seguindo as tuas instruções, Senhor, há pessoas para quem tu falaste no coração, faz isto. Outros que tu disseste para fazer alguma coisa. Outros que tu disseste para fazer um voto. Outros que disseste para se comprometerem com Deus, a fazer um voto com Deus, de compromisso com Deus. De assistir seguido durante um tempo até que tudo isso seja destruído pelo poder de Deus. De não largar a mão de Deus até ver o milagre acontecer. De não soltar a unção de Deus e o poder de Deus. De se comprometerem a orar todos os dias. Aquelas horas que tu declaraste e puseste no coração, e também nos cultos, de estar a encher-se da tua presença. Oro em nome de Jesus, de fazer a nossa parte, porque a tua não falha. Eu te agradeço de todo o coração, em nome de Cristo Jesus. Para aqui, para cada um dos meus irmãos, para o auditório online onde estão a assistir, um grande abraço para todos. Receba em nome de Jesus, diga comigo, receba o teu poder, receba a tua unção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Receba a minha bênção. Essa mulher disse: o que queres que te faça? Disse Eliseu para ela: eu preciso deste milagre, preciso desta bênção. Venho a buscar e a receber essa glória do poder de Deus. Preciso dessa vitória, preciso desta mudança, preciso de uma nova história que seja escrita nesta página da minha vida. Digo ao diabo e Satanás: isso não fica assim. Ora, diga comigo, isso não fica assim. Não vou aceitar isso. O mal que tu querias fazer não vai acontecer. Eu te repreendo em nome de Jesus. Não vai acontecer nada do mal que tu gostavas de causar, mas te expulso em nome de Jesus. Ordeno a destruição das tuas obras. Vim a buscar poder de Deus na minha vida, e vou levar comigo esta unção de Deus, esse poder de Deus. Em nome de Jesus, seja parado esse mal, seja destruído esse mal que o diabo gostava de causar. Está destruído agora em nome de Jesus. Receba o poder de Deus. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Estás Meus queridos irmãos, estamos mesmo no fim do nosso culto de hoje. Vamos seguir uma vigília há algum tempo, para que eles puderem ficar um pouquinho conosco na vigília. Que eles estiverem aqui depois, vá com a graça de Deus. Eu vou ficar aqui a orar, mas peço essa bênção de Deus. Quem puder ficar nas casas a orar até à 1 da manhã hoje, vamos ficar aqui ou em casa, vamos ficar em oração. E se puder fazer isso, faça. Fica algum tempo em oração, em busca do poder de Deus. Agora, antes de sairmos, os nossos irmãos que queiram contribuir com uma semente para a casa de Deus, para as coisas de Deus, amém? Vamos fazê-lo, e Deus com certeza abençoará a sua vida poderosamente, poderosamente. Gosto muito do pastor David cantar esse salmo tão bonito que diz: entra na minha casa, Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus com esse salmo. Entra na minha casa, diga comigo: entra na minha casa com o teu poder e a tua unção. Faz essa abundância entrar em tudo o que está vazio. Faz preencher em tudo o que está vazio. Que essa abundância do teu poder, da tua presença, se derrame sobre a minha vida, em nome de Cristo Jesus. Amém? Sim ou não? Vamos louvar a Deus e logo depois estaremos a orar, em nome de Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina-me a ter santidade. Quero amar somente a ti, mas tu, Senhor, és meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno, Vem dar-me a tua paz. largo tudo para te seguir.
gente. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina-me a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois tu, Senhor, és meu bem maior. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina-me a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois tu, Senhor, és meu bem maior. Faz um milagre em mim, pois tu, Senhor, és meu bem maior. Faz um milagre em mim.